Vamos nós para mais uma aulinha. Agora a gente vai falar de relação entre coeficientes e raízes, avançando mais um pouco no nosso conteúdo de equações do segundo grau. Se você parar um pouco para observar, acho que já deu para perceber o quanto extenso e importante é esse conteúdo, né? Várias aulas, olha quantas aulas nós já estamos falando disso e não acabou ainda, de um conteúdo que é fundamental, talvez aí um dos mais importantes do ensino fundamental, ok? E agora a gente vai para mais uma extensão desse conteúdo, que é o trabalho entre os coeficientes e as raízes. Vamos deixar algumas coisas claras aqui, para a gente começar a caminhar. A nossa equação é ax ao quadrado bx mais c igual a zero, ok? Nunca tira isso de mim. Eita, vou repetir. Nunca tira isso da mente. Que toda vez que a gente fala de uma equação, do segundo a gente está com essa estrutura, né? Quando eu falo assim, pensa em uma equação do segundo grau, você já vai pensar nisso daqui. E quando eu falo dos coeficientes, eu estou falando de quem? Exatamente desses valores de A, B e C. Esses são os coeficientes. Ok? E a questão aqui é a seguinte: qual é a relação? O que a gente pode concluir acerca desses coeficientes e das raízes? Lembrando que eu já falei para vocês algumas vezes, toda equação do segundo grau possui duas raízes, ok? Toda equação do segundo grau possui duas raízes. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar sempre com as raízes reais, ok? Então, quando a gente considera isso, tomando as raízes reais, é quando a gente chega e fala que essa equação tem raízes R1 e R2, certo? As duas raízes da equação, que a gente descobre fazendo basicamente a fórmula de Bhaskara ou aqueles outros métodos quando você tem casos específicos. Mas de uma maneira geral, é a fórmula de Bhaskara que informa para a gente essas duas raízes, ok? Então vamos pegar a nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não é isso? Eu já fiz isso daqui para vocês numa outra aula. Eu vou fazer aqui de novo. Quando a gente olha para essa equação, o que você está enxergando aí são dois valores, certo? O primeiro valor, que é a primeira raiz que a gente chama de x1, é o menos b mais raiz de delta sobre 2a, ok? E o x2 é o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, galera, aqui se encontra as nossas duas raízes. Uma é gerada quando eu coloco o sinal de mais e a outra quando eu coloco o sinal de menos, ok? A gente vai fazer basicamente duas perguntas na aula de hoje. Quanto que dá a soma das raízes? E quanto que dá
o produto das raízes. Ok? São essas duas coisas que a gente quer ver hoje. Então vamos lá, vamos começar, né? Somar as raízes, vou voltar aqui para cima. Somar as raízes, né? Pegar assim, ó, x1 mais x2 é simplesmente somar menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Concorda comigo? Eu estou somando as nossas duas raízes. Foi mal aí. Toda vez que a gente grava uma aula dá vontade de tossir. Sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá, vamos somar essas duas coisas, né? x1 mais x2 vai ser... Observa o seguinte. Os denominadores aqui são iguais, tá vendo? Então eu posso colocar isso num único denominador. 2a. E aqui vai ficar menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Ok? x1 mais x2 vai ser igual. Observa que aqui eu tenho mais raiz de delta, com menos raiz de delta eu posso cancelar. Então, menos b com menos b vai dar menos 2b sobre 2a. O 2 eu posso cancelar. Fechamos com o quê? Menos b sobre a. Então, a nossa primeira relação, soma das raízes, é igual a menos b sobre a. E aqui, galera, você tem que decorar. Ok? Não tem como você não decorar esse cara aí. Soma das raízes menos b sobre a. Do mesmo jeito, a mesma importância que eu tenho falado para vocês sobre decorar a fórmula de Bhaskara, aqui também, ok? Mais uma formulinha. Então vamos fazer um exemplo. Deixa eu tocar essa cor, peraí. Exemplo. Eu tenho uma equação 3x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu não sei quais são as raízes, certo? Para eu descobrir as possíveis raízes desse cara aí, eu teria que fazer a fórmula de Bhaskara. Ok. Mas independente disso, se eu faço ou não a fórmula de Bhaskara, e mesmo sem saber as raízes, eu posso descobrir a soma delas. Esse cara possui duas raízes, R1 e R2. Ok? E aqui, galera, o negócio é tão interessante que mesmo que essas raízes não sejam reais, né? Raízes que a gente não sabe nem calcular, tem como achar a soma delas, fazendo o menos b sobre a. Então eu não sei quem é R1, não sei quem é R2, mas eu posso dizer que R1 mais R2 é igual a menos b, que é menos 5, sobre a, que é 3. Menos com menos vai dar mais. 5 terços não dá para dividir. Pronto. Esse é o valor da soma das duas raízes. Ok? E é isso. Qualquer equação. Vamos pegar um outro exemplo aqui. X ao quadrado menos 7x mais 10. Como é que vai ficar a soma das raízes? Menos b sobre a.
menos o valor de b, que é menos 7, sobre a, que é 1. Isso vai dar 7. De fato, essa equação, por exemplo, tem raízes conhecidas, né? As raízes disso daqui, ó, é igual a 5 e 2. Olha que interessante. Não precisei nem calcular. 5 mais 2, 7. A gente descobriu a soma sem ao menos ter feito Bhaskara para achar essas raízes. Então vamos lá. Agora a gente vai ver a segunda parte. Quando a gente fala do produto das raízes, ok? Quem seria R1 vezes R2? Então vou colocar aqui, ó, menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Isso agora multiplica menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Ok? Então vamos lá. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então isso aqui vai ficar menos b, vou fazer bem devagar, tá, galera? Para a gente não ter dúvida. Menos b mais raiz de delta, que multiplica menos b menos raiz de delta, sobre 2a vezes 2a vai dar 4a ao quadrado. Aqui em cima aparece um produto da soma pela diferença, né? O quadrado de quem mantém o sinal menos o quadrado de quem não mantém. Quem mantém o sinal é o b ao quadrado, certo? Ou melhor, o menos b, perdão. Então vai ficar menos b ao quadrado, menos o quadrado de quem não mantém o sinal, que é a raiz de delta, sobre 4a ao quadrado. Então vamos lá, aqui vai dar menos b ao quadrado, vai dar b ao quadrado, positivo, menos raiz de delta ao quadrado é delta, sobre 4a ao quadrado. Agora eu vou substituir, porque a gente sabe que o delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac, não é assim? Sobre 4a ao quadrado. Isso aqui vai dar b ao quadrado, né? Só estou repetindo ali. Esse sinal de menos vai mudar o sinal de todo mundo ali dentro. Então vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Ó, b ao quadrado com menos b ao quadrado vai embora. Sobra um 4ac sobre 4 ao quadrado, que é a vezes a, não é assim? Olha isso. O 4 vai embora, o a vai embora. Sobra quem? C sobre a. Então, a partir de agora, produto das raízes é igual a C sobre A. É a segunda fórmula que você tem que gravar. Então, já vou colocar até as duas aqui, ó. Soma das raízes. Menos B sobre A. Produto das raízes, C sobre A. Galera, o que acontece? Eu sempre vejo alunos que simplesmente não decoram isso daqui. E é inaceitável porque são fórmulas muito simples, ok? Não tem nada de absurdo, né? A gente decorar duas formulinhas como essa, C sobre A e menos B sobre A. Isso ajuda a gente, facilita a gente de uma forma muito grande, ok? Então fica aí pra gente decorar. Eu quero finalizar pensando no seguinte. A nossa equação é assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Não é isso?
Então pensa aqui comigo. Eu vou pegar toda essa equação e vou dividir por A. Esse cara eu vou dividir por A, esse cara eu vou dividir por A, aqui por A também e aqui por A também. Como eu faço isso dos dois lados da igualdade, não muda a equação, então eu posso fazer esse tipo de operação. Então, ó, simplificando, o A vai embora com A, sobra x ao quadrado. Aqui sobrou mais um b sobre A vezes x, mais um c sobre A. 0 dividido por A vai dar 0. O que a gente tem aqui de muito interessante? X ao quadrado eu vou repetir. Olha o que apareceu aqui pra gente. E olha o que apareceu aqui. Aqui aparece direto o produto das raízes, que é C sobre A. E ali aparece algo parecido com a soma, né? A gente não viu que a soma é menos B sobre A? E ali apareceu o quê? Um B sobre A. Então, na verdade, o que tem ali é menos a soma. Então, vou botar assim, ó, menos a soma, tá destacado assim, vezes x mais o produto é igual a 0. A gente vai comentar muito sobre isso daqui ainda. Eu quero só adiantar para vocês que uma equação do segundo grau pode ser escrita por meio da soma e do produto. E como que isso acontece? Exatamente dessa forma. X ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto. E isso se dá quando o cara aqui na frente é 1. Desculpa. Quando o cara ali na frente é 1. E tem que ser 1 para essa análise ser feita. Como assim, Rafael? Olha, presta atenção aqui. Olha o exemplo que a gente fez ali em cima. X ao quadrado menos 5x menos 7x, né, na verdade, mais 10 é igual a 0. Quando a gente olha para essa equação e a gente garante que o A é igual a 1, né, porque a gente está vendo ali, o A é igual a 1, a gente pode afirmar que se o A é 1, então o que a gente está vendo aqui, esse coeficiente, que é menos 7, é menos a soma. E esse coeficiente aqui, que é 10, é o produto. Certo? Então você está vendo ali de cara na equação que a soma das raízes é 7 e o produto é 10. Ou então a gente pode substituir na fórmula, direto. Assim, ó. Soma menos B sobre A. Produto C sobre A. Soma menos B sobre 1. Produto 10 sobre 1. Então a gente fecha que a soma é igual a 7 e o produto é igual a 10. Ok? E assim a gente tem que estar habituado a fazer todas essas contas. Ou destacar direto a soma e o produto, dado a qualquer equação. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, para ficar bem claro. X ao quadrado mais 12x menos 36 igual a 0. Você vai lá, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Então vai ficar soma é igual menos 12 sobre 1, produto menos 36 sobre 1 também.
Ok? Soma menos 12, produto menos 36. Então você vê que é uma conta simples, né? A gente tem uma série de questões que envolvem problemas em torno disso daí. E dá para a gente começar a caminhar com esse conteúdo. Daí você consegue perceber qual o sentido do título da nossa aula, que é a relação entre coeficientes e raízes. E como se dá essa relação? Desse jeito. A soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes c sobre a. Ok? É isso aí, galera. Até a próxima.